Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Elion aqui mais uma vez, e hoje eu estou trazendo uma questão muito bacana que caiu no concurso para professor de matemática do IFCE, Instituto Federal do Ceará, no ano de 2009. E aí, vem com a gente? Galera, o enunciado já está aí na tela para vocês, né? Mas antes eu vou fazer aquele convite que eu sempre faço. Lembra de clicar em gostei aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Em 1691, o matemático francês Michel Rolle publicou o teorema que leva o seu nome, o qual afirma: seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, derivável no intervalo aberto AB e tal que f de A igual a f de B igual a zero. Então, existe um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f' de C igual a zero, ou seja, tal que a derivada da função f no ponto C é nula. Posteriormente, o matemático italiano Joseph Lodovico Lagrange, naturalizado francês com o nome de Joseph Louis Lagrange, publicou o seguinte teorema: seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável no aberto AB. Então existe C pertencente a AB, tal que f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Faça um esboço no plano cartesiano, apresentando uma interpretação geométrica do teorema de Lagrange. Em seguida, demonstre o teorema de Lagrange usando como lema o teorema de Rolle. O teorema de Lagrange passou à posteridade com o nome de teorema do valor médio, o famoso TVM. Mostre que isso se deve ao fato de que, ao aplicá-lo a uma função quadrática qualquer, f de x igual a px ao quadrado mais qx mais r com p diferente de zero, obtemos que C é igual à média aritmética de A e de B, ou seja, C teria que ser igual a A mais B sobre 2. Gente, 3 etapas para resolver essa questão. Lembra de caprichar na redação, na hora de redigir, porque trata-se de uma questão discursiva, uma questão aberta. Então, na questão aberta, além de você realmente saber resolver a questão, saber chegar na resposta certa, tem que ter as ideias muito bem organizadas na ponta do lápis, na ponta da caneta, porque às vezes a banca não compreende exatamente o que você está querendo passar naquelas ideias. Então, faz uma redação bem organizada, bem bonita, bem comunicativa, que isso aí pode valer com que você não perca pontos, tá bom? Aqui, para efeito de resolução, gente, nesse vídeo, eu vou focar mais no comentário sobre a questão, ou seja, na fala. Então, preste bem atenção na minha fala, e aí eu vou organizar a minha fala a partir de alguns esboços que eu vou fazer aqui. No primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Dar a interpretação geométrica, né? Primeira etapa da nossa resolução é o quê? É a gente dar uma interpretação geométrica para o teorema do valor médio, tá certo? Então vou desenhar aqui um plano cartesiano. Desenhei aqui o plano cartesiano. É isso. Vou pegar aqui o eixo X e o eixo Y. E aí eu vou desenhar aqui o esboçozinho de um grafo de uma função suave. O que é uma função suave no intervalo AB? É exatamente a que obedece às hipóteses do teorema do valor médio, né? Ou seja, ela é uma função contínua no intervalo fechado AB, derivável no intervalo aberto AB. Tranquilo? Então vamos dizer que esse seja o ponto B, que esse seja o ponto A. Eita! Esse seja o ponto A, e aqui você vai ter f de A e f de B. Tranquilo? Opa! Dá para vocês entenderem, né? Então, gente, quem é f de B menos f de A sobre B menos A? É o coeficiente angular da reta que passa por A e por B, tá certo? Então, você tem aqui, ó, a reta que passa por esses dois pontos, que eu vou chamar de reta R. Que eu vou chamar de reta R. Justamente, essa reta R, ela tem coeficiente angular f de B menos f de A sobre B menos A. A interpretação geométrica, gente, do teorema de Lagrange, do teorema do valor médio, é o seguinte: vai existir um C aqui, né? Vai existir um Czinho aqui no intervalo aberto A e B, de tal modo, vou até refazer aqui, vai existir um C, pelo menos um, né? C pertencente ao intervalo aberto AB, de modo que f' de C coincida com f de B menos f de A sobre B menos A, ou seja, de tal modo que f' de C seja o coeficiente angular dessa reta que passa por AB. Só que nós sabemos da própria interpretação geométrica de derivada, né, que o coeficiente angular o coeficiente angular da reta tangente
ao gráfico da função naquele ponto C é o próprio f' de C. Então, quer dizer, nós vamos ter aqui uma reta tangente ao gráfico da função f nesse ponto C. Então, o coeficiente angular dessa reta, gente, vou chamar de reta T, é exatamente f' de C. Então, preste atenção, só para vocês não perderem o raciocínio. F' de C, por um lado, ele é quem? Ele é o coeficiente angular da reta T. E o f de B menos f de A sobre B menos A, ele é o coeficiente angular da reta R. Ora, o que é que eu posso concluir então? Que essas retas R e T, elas têm que ser o quê? Retas paralelas. Então, basicamente, gente, você vai organizar isso aí na sua redação, a interpretação geométrica do derivado, do teorema do valor médio é essa. O teorema do valor médio me garante que no intervalo AB, né, contínuo no fechado, derivável no aberto, o coeficiente angular da reta que passa por A e por B, vou chamar aqui de A maiúsculo e B maiúsculo, né, notação de ponto A e ponto B. Então, o coeficiente angular da reta que passa por AB, ou seja, f de B menos f de A sobre B menos A, é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto C. Então, quer dizer, vai existir um ponto C, tal que isso aí acontece. Ou seja, o que me garante o TVM, do ponto de vista geométrico, é que vai existir pelo menos uma reta que é paralela à reta que passa por AB, né, e que é tangente ao gráfico da função, no ponto onde o ponto de tangência está compreendido no intervalo aberto AB. Tranquilo? Escreve isso aí bem organizadinho que você vai ganhar ponto nessa questão com toda certeza. Vamos lá? E aí vem a segunda etapa da resolução dessa questão, que é, eu diria que é a parte mais delicada, né, dessa questão, que é você provar o TVM, provar o teorema do valor médio. Você vai ter como lema, você vai partir de onde? Do teorema de Rolle, tá certo? Escreve isso bem organizadinho. Você vai primeiramente definir uma função diferença, de modo que d de x seja igual a f de x menos g de x. F é a função dada, que ela vai obedecer por hipótese, né, os pré-requisitos aqui do teorema de Lagrange, né? Ou seja, contínuo no fechado, derivável no aberto. G, gente, você vai colocar assim, onde G é a reta que passa por A e por B. E aí, nós sabemos que como G é uma reta, né, em qualquer intervalo aí do domínio que você pegar, ela vai ser de fato contínua no fechado, derivável no aberto, né? Isso aí é bem trivial mesmo, né, essas ideias. O mais legal aqui é você montar a equação dessa reta, né? G de x vai ser quem? Vamos tomar como base aqui o ponto A, f de A. Ele vai ser f de A mais... E aí você pega o coeficiente angular, f de B menos f de A sobre B menos A, que multiplica x menos A. Você poderia pegar como base o ponto B, né? F de B mais f de B menos f de A sobre B menos A vezes x menos B. Dá a mesma coisa, tá? Não vai ter nenhum problema quanto a isso, tranquilo? Então, gente, o que é que acontece? Você vai ver que d de x, ela satisfaz... d de x satisfaz as hipóteses do teorema de Rolle. As hipóteses de Rolle. Ah, Leon, por que d de x satisfaz as hipóteses de Rolle? Primeiramente, ela é uma função de diferença, f de x menos g de x. Então, ela vai herdar naturalmente a continuidade, a derivabilidade de f de g. F é uma função contínua no fechado, derivável no aberto, g de x também, porque é uma reta, né? E aí o que é que acontece? D de x naturalmente vai herdar isso. Ela vai ser contínua no fechado, derivável no aberto. Só que além disso, você vai ver que d de A igual a d de B igual a zero. Essa é a parte que você tem que abrir essas contas, né? D de A igual a d de B igual a zero. E isso aí vai fazer com que D obedeça, satisfaça as hipóteses do teorema de Rolle. Por que d de A igual a d de B igual a zero? Certo? Você faz as continhas aí, substitui o x por A, né? Você vai ter f de A menos g de A, faz a continha, vai dar zero. D de B vai ser f de B menos g de B, faz a continha e vai ver que dá zero. Isso aí são continhas bem triviais mesmo, tá? Vou deixar isso aí como exercício para vocês, tá bom? Então vamos lá. Se obedece às hipóteses de Rolle, então, pelo teorema de Rolle, o que é que a gente pode garantir? Bom, gente, pelo teorema de Rolle, o que é que a gente pode garantir? Eu vou esconder aqui essa camada para a gente poder resolver na próxima etapa. Se você quiser, dá uma pausazinha no vídeo, tá? Escreve aí o que eu já escrevi para você não se perder. E aí eu vou esconder aqui essa camada para a gente continuar a resolução, tá? Vou esconder aqui a primeira camada. Então vamos lá. Aqui você continua, tá? Continua aqui, tá bom?
Tranquilo? Vamos só finalizar aqui essa demonstração, tá? Pelo teorema de Rolle, eu vou poder garantir o quê? Que D' de C é igual a zero. Ora, por que D' de C é igual a zero? Bom, primeiramente, D' de C vai ser F' de C menos G' de C. F' de C vai ser zero, certo? F' de C, vamos fazer aqui a continha, né? F' de C vai ser zero. E G' de C vai ser exatamente quanto? Ora, G' de x, de modo geral, isso aqui vai ser a derivada da constante é zero. E isso aqui, né, x menos a, a derivada vai dar 1. Vai ser simplesmente f de b menos f de a sobre b menos a. Aliás, f' de c igual a zero, não, perdão, né? D' de c, vamos organizar aqui as ideias. Vai ser f' de c menos, e aí vem a questão do g' de c que eu falei agora há pouco. Essa derivada vai dar zero, essa derivada vai dar 1, vai ser simplesmente f de b menos f de a sobre b menos a, né? Teve só um detalhezinho aqui que eu esqueci de comentar, lembro de fazer isso na hora de redigir, né? Pelo teorema de Rolle, vai existir um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que, e aí você chega nisso aqui, tá? D' de C igual a zero. Tranquilo? Porque às vezes a gente se empolga aqui explicando e pula algumas etapas, tá? Então, pelo teorema de Rolle, vai existir um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que, e aí você pode continuar aqui de boa, tá? D' de C igual a zero. Então, f' de C menos f de b menos f de a sobre b menos a igual a zero. Logo, f' de C vai ter que ser igual a quem? F de b menos f de a, tá? Sobre b menos a. Tranquilo? Pronto, está provado, né? O famoso CQD, como queríamos demonstrar. Então a segunda etapa está feita, está provado o teorema de Lagrange. Nós provamos que f' de C é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. E para chegar nesse resultado, aplicamos o teorema de Rolle como sugere o enunciado da questão, tá bom? E aí agora a gente vai para a última etapa, tá? Copia tudo isso aí, tranquilo? Eu vou esconder aqui as camadas para a gente poder chegar na última etapa, né? Terceira etapa. O que é que nos diz a terceira etapa? A terceira etapa, gente, é basicamente você aplicar o teorema de Rolle, o teorema do valor médio em uma função quadrática e verificar que nessa aplicação, obrigatoriamente o C, né, no intervalo aberto AB, ele vai ter que coincidir com a média aritmética de A e de B, ou seja, vai ter que ser igual a A mais B sobre 2. Então, basicamente, você vai fazer o seguinte, por um lado, escreve isso aí bem organizadinho, por um lado, f' de C vai ser quem? Não esqueça que eu estou aplicando nessa função quadrática. Nessa função quadrática, quem é f' de x? 2px, né? Derivada de px ao quadrado. 2px mais derivada de qx, q, e derivada de r, a constante é zero. Então, a derivada da função f, né, f' de x, é 2px mais q. Então, f' de c vai ser 2pc mais q. Tranquilo? Deixa esse resultadinho aqui esperando na boa, tá? A gente vai precisar dele depois para comparar. Por outro lado, né, pelo teorema do valor médio, pelo TVM, f' de C, ele é quem? É f de B menos f de A sobre quem? Sobre B menos A. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer essas contas, né? Calcular quem é f de B, quem é f de A e fazer as continhas. Então, aplicando aqui B e A nessa função, né, px ao quadrado mais qx mais r, f' de C vai ser igual a quem? F de B, pb ao quadrado, mais pbx, desculpa, mais pbx não, mais, deixa eu voltar aqui um pouquinho, pb ao quadrado, mais qb, perdão, mais r, certo? Menos f de A. Quem vai ser f de A? Gente, eu vou aplicar o menos em cada parcela para a gente não perder tempo, tá? Vai ficar menos PA ao quadrado, menos QA, menos R. Tudo isso aqui sobre B menos A. Tudo isso sobre B menos A. Isso é igual a... Vamos fazer aqui a continha, né? Primeiramente, R menos R vai se anular, né? R menos R dá zero. Eu vou colocar o P em evidência e isso vai me dar P que multiplica B ao quadrado menos A ao quadrado. Depois eu vou colocar o Q em evidência, né?
mais Q que multiplica B menos A, tudo isso sobre B menos A, tá bom? Vou fazer aqui essa continha, tá certo? Então olha só, aqui vai dar o produto notável, né? Então vai ficar P que multiplica B mais A vezes B menos A, mais B menos A, a gente coloca o B menos A em evidência, fica B menos A que multiplica PA mais PB, a ordem das parcelas não altera a soma, né? E mais o Q, né? Vou colocar o B menos A em evidência e o B menos A ele vai se anular, né? Se anular não, vai cancelar, tá certo? Sobre B menos A, e aí dá para você fazer esse cancelamento, tá? Dividir aí B menos A em cima e embaixo, né? Vai dar simplesmente quem? PA mais PB mais Q. Você pode até colocar o P de volta para fora, fica P vezes B mais A que multiplica, parece que soma, né, com Q. Pronto. E aí você faz a comparação. Compara esse resultado 1 com esse resultado 2. Então, por um lado, F' de C é isso. Por outro lado, F' de C é isso. Então, quando você compara, eles são iguais. O Q vai cancelar com Q. Eu vou ter que 2PC é igual a P vezes A mais B. E aí, né, naturalmente, faz essas continhas aí, você vê que o C vai ser exatamente A mais B sobre 2, ou seja, a média aritmética de A e de B, como queríamos, de fato, demonstrar. E aí, gente, a questão está resolvida. E aí, se você fizer do jeito que eu falei aqui, fazendo uma boa redação, pode ter certeza que você vai ganhar todos os pontos atribuídos a essa questão aberta. Tranquilo? E aí, gente, foi mais ou menos como você pensou? Você consegue fazer de uma maneira diferente? Ah, professor, consigo fazer mais rápido e tal. Bota aí nos comentários, tá bom? Da maneira que você acha que seria mais interessante de resolver. Faz tua crítica construtiva, faz teu elogio. Tudo é bem-vindo aqui no nosso canal. O importante é a gente interagir, construir conhecimento, pensar junto e evoluir, tá bom? Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O professor Nunes, né, que é um dos tutores, um dos idealizadores desse canal, ele pediu para no final do vídeo eu fazer um breve depoimento, né, gente? Essa questão aqui, galera, ela é muito especial para mim, particularmente. Ela tem uma nostalgia muito boa, porque essa questão caiu no concurso de 2009, né, para professor de matemática do IFCE, e foi exatamente a prova que eu fiz, né, quando eu entrei no IFCE. Eu sou professor efetivo do IFCE desde o comecinho do ano de 2011. Quando eu fiz a prova para o concurso, né, prestei o concurso em meados de 2009, justamente essa questão era uma das questões que caiu na prova, né? Eram 5 questões abertas, uma das quais era essa questão aqui. Então eu lembro muito bem dessa prova, né? E aí eu fico muito feliz de lembrar dessa prova, gente, e serve de incentivo para vocês que estão concursando, né? Que estão estudando para concurso na rede federal, em universidades, institutos federais. Porque quando eu fiz essa prova, gente, eu ainda estava concluindo a minha graduação. Eu não tinha mestrado, nem doutorado, eu não tinha nem sequer a graduação ainda. Eu fiz, né, meio que por experiência, né, se colar, colou. E aí fiz uma excelente prova, né, tirei o primeiro lugar na prova escrita desse concurso. E aí isso pesou bastante, mesmo eu zerando a prova de títulos, eu consegui ficar entre os classificados na classificação final e alguns meses depois eu acabei sendo convocado, né? Então, para você que está estudando, mas eu não tenho mestrado ainda, não tenho doutorado, galera, se você estudar e focar e fazer uma boa prova objetiva, uma boa prova escrita, tá certo? E uma boa aula, geralmente as universidades e institutos cobram também uma prova didática, né? Você desenvolvendo bem isso, mesmo que você não tenha tanta pontuação na prova de títulos, dá sim para você conseguir passar e realizar o teu sonho de ser um professor da rede federal, tá certo? Então esse é o meu recado que eu tenho para vocês. Reforço o meu agradecimento aqui pela atenção e eu espero contar com a audiência de vocês nos próximos vídeos, tá bom? Não esquece mais uma vez de clicar em gostei, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações. Tchau!